Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Adriana Celestino, sou advogada especialista em Direito de Família e estou aqui para tratar um tema muito importante com vocês, certo? Peço que primeiramente vocês que não são inscritos ainda no meu canal, que se inscrevam, deixem seu like e compartilhem para que assim meu canal esteja crescendo cada vez mais. Bom, o tema que abordaremos hoje é a diferença entre a tutela e a curatela. A tutela e a curatela são institutos que buscam gerir a vontade de pessoas menores ou de incapazes, permanente ou temporariamente. Apesar de algumas semelhanças, são termos distintos e existem regras diferentes atinentes às duas concepções. A tutela, declarada por um juiz, serve para que uma criança ou adolescente tenha alguém que o proteja e o represente na sociedade civil quando necessário. Aquele que recebe a tutela é chamado de tutor. Já a curatela serve que, para alguém, seja responsável por um adulto ou um idoso que se encontra incapaz de exercer suas vontades. A curatela também deve ser atribuída por um juiz e quem recebe a curatela é chamado de curador. Ébrios habituais, viciados em tóxico, os pródigos, que não são capazes de gerir a sua própria vida financeira, também podem precisar estar sob o instituto da curatela. Entendam as diferenças. A curatela é um encargo jurídico que atribui a alguém a responsabilidade de velar, representar na vida civil, administrar os bens de um menor de idade. Já a curatela, a função de um curador, é aquele que administra os bens de uma pessoa incapaz permanente ou temporariamente. E quais são as atribuições da tutela? Assegurar as crianças e adolescentes sobre tutela e proteção, bem-estar, educação, saúde, entre outras tarefas. Já a tarefa do curador é administrar os bens e vontades de um adulto ou idoso que se encontra incapaz no momento ou permanentemente. Encontram-se também, dentro dessa regra, aqueles ébrios habituais, viciados em tóxico e pródigos, que não têm controle sobre os seus gastos. A atribuição da tutela ainda, atribuída em caso de morte dos pais, que pode deixar um tutor firmado em um testamento, caso não tenha sido feito, passada perante ao mais próximo, que seja aquela pessoa do menor. Já a curatela, atribuída em casos de pessoas que não podem expressar vontades por resultado de uma doença ou acidente. Então, o que é a curatela? A curatela, geralmente, é usada em caso de órfãos ou de menores cujos pais não possuem mais a capacidade necessária para gerir a vida dos filhos, certo? Para que a tutela seja atribuída, é necessário e é possível que o tutor tenha concedido uma permissão, um controle em se tornar responsável pelo menor de idade. Além disso, a atribuição pode ser concedida além disso sobre três outras formas. Três tipos de concessão da tutela, então. Existe a tutela testamentária. Nesta forma de concessão de tutela, os pais devem deixar em testamento ou outro documento de igual valor a vontade de passar a responsabilidade do menor e indicar quem seria o tutor. A tutela legal, caso os pais não deixem em testamento a nomeação de um tutor, a justiça irá atribuir a tutela a algum dos parentes mais próximos da criança ou do adolescente e, de preferência, avós, se tiverem no caso, certo? E se não houver nenhuma impossibilidade. E existe ainda a tutela dativa. A tutela dativa é uma situação na qual os pais não deixam um tutor testamentário e não haja um parente próximo para exercer essa tutela. Então, o juiz nomeará uma pessoa que seja capaz de ser tutor daquela criança e adolescente. Vale citar que a modalidade legal é aquela na qual o juiz decide quem estaria mais apto a assumir a tutela e se tornar tutor do menor de idade. De acordo com o artigo 1736 do Código Civil, são excusados, ou seja, não podem exercer a função de tutor, mulheres casadas, maiores de 60 anos,
aqueles que tiverem sobre sua guarda e autoridade mais de 3 filhos, impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar onde devem exercer a tutela, aqueles que já exercem alguma tutela ou curatela e militares em serviço. Vamos falar agora da curatela. A curatela é um instituto atribuído por um juiz. Assim, o chamado curador administra os bens e vontades de um indivíduo adulto ou idoso que se encontra incapaz de exercer suas atividades, suas vontades, por livre e espontânea vontade, seja de caráter permanente ou temporário. A tutela pode ser concedida. Também estão sujeitos à curatela os ébrios habituais, pessoas viciadas em bebidas alcoólicas, tornando-se incapazes de gerir sua vida por conta própria. Dependentes químicos. Já os pródigos são indivíduos que não controlam seus gastos e podem comprometer seus próprios patrimônios, e eles também precisam de um curador. Bom, então quem pode ser nomeado curador? Em geral, caso a pessoa incapaz seja casada, o seu cônjuge será nomeado seu curador. Entretanto, se não houver cônjuge, o papel do curador é passado a algum dos seus descendentes, do mais próximo ao mais distante. Porém, se a situação for de um incapaz sem cônjuges ou sem dependentes, cabe então ao juiz decidir quem irá fazer o papel de curador do indivíduo. Em casos de pessoas com deficiências, de acordo com o artigo 1775-A do Código Civil, o juiz pode optar por indicar mais de um curador. Seria, então, uma curatela compartilhada entre os responsáveis pela vontade do incapaz. Deveres do curador. Segundo o artigo 1777 do Código Civil, o curador é responsável pelo bem-estar, convívio familiar e social do indivíduo incapaz. Isto além de administrar os seus bens. O papel do curador, então, deve e envolve a proteção do direito do seu convívio, evitando que a pessoa incapaz fique totalmente reclusa da sociedade. Então, nós vimos as semelhanças e as diferenças. Apesar das semelhanças nas obrigações, o tutor e o curador têm o objetivo de zelar por pessoas que se encontram em distintos momentos das suas vidas. O tutor será responsável por menores de idade, crianças e adolescentes, até que sejam maiores de idade e possam assim exercer livremente suas vontades sem nenhuma restrições. Já o curador tem a responsabilidade de zelar por aqueles adultos e idosos que são incapazes de administrar seus bens e expressar suas vontades, além de pessoas alcoólatras, dependentes químicos e outros chamados os pródigos. Portanto, caberá sempre ao juiz decidir quem exercerá a tutela e a curatela. Isto porque são dois institutos autônomos do direito com características próprias. Espero que tenham gostado. Foi isso que a gente veio trazer hoje, facilitando o seu direito.